Os Ensinamentos de Ptah-hotep, o livro mais antigo do mundo. Este livro é dedicado aos numerosos escribas africanos que trabalharam durante gerações para incutir nos povos africanos o antigo ensinamento quemético dos mistérios. Homem, conhece-te a ti mesmo. Introdução. Um homem com sabedoria está melhor do que um homem estúpido com qualquer quantidade de charme e superstição. Provérbio africano. Em algum momento do início dos anos 1800, do outro lado do Feliz ou rio Nilo de Wazet, Luxor para os árabes e Tebas para os gregos, na margem oeste no Vale dos Reis, na tumba da 11ª dinastia de um dos faraós em Tef, um precioso papiro foi encontrado. O cemitério na época da descoberta era chamado Dra Abu Negar pelo seu nome árabe. A descoberta foi de 18 páginas de papiro nas quais se encontrou uma escrita hierática quase perfeita, escrita mais próxima dos hieróglifos Medu-Neter. Como é bem conhecido, muitas formas escritas e arquitetônicas Kemet são muito mais puras quanto mais antigas elas são. Isso também parece ser verdade para suas ideias, virtudes ou princípios morais. Monsieur Eprederven, que foi responsável pelas escavações, deu o papiro para a Bibliothèque Nationale em Paris. Ele publicou o papiro em 1847 em Paris. Este papiro contém 2 escritos. O primeiro está incompleto. O primeiro documento foi a última parte dos ensinamentos dirigidos por um escriba desconhecido a Kagame, um escriba que supostamente compôs sua obra no início do reinado de Sneferu, 2575 a.C. a 2551 a.C., fundador da Quarta Dinastia, construtor da Grande Pirâmide de Gizé. A maior parte do conteúdo dos ensinamentos a Kagame está perdida ou destruída. Caso contrário, seria o livro completo mais antigo da história humana. A segunda e mais longa parte do papiro, às vezes chamada de Livro de Ptah-hotep e às vezes chamada de Papiro do Sacerdote, contém uma obra completa de Ptah-hotep. 2 outros papiros, um do Reino Médio e outro do Novo Reino, e uma tábua de madeira do Novo Reino também sobreviveram. Os outros 2 papiros foram dados ao Museu Britânico. A tábua de madeira foi dada ao Museu do Cairo. Era uma representação incompleta. Há uma tumba para Ptah-hotep perto da pirâmide de degraus no cemitério de Saqqara. Muitas autoridades acreditam, e as evidências mais fortes sustentam a crença, que ele foi o Ptah-hotep que foi o autor do livro. O documento de papiro diz que o autor viveu durante o reinado de Menkaure, 2396 a.C. a 2388 a.C., e Uzer Jedkahá, 2388 a.C. a 2356 a.C. O papiro referia-se a Ptah-hotep como o favorecido de Assar. Ptah-hotep era seu tio-avô e também seu tutor. O próprio Ptah-hotep era dito ser o filho legítimo mais velho de um faraó não nomeado e tinha 110 anos quando escreveu seu livro. Mr. Revillow disse que Ptah-hotep estava na linha de sucessão para se tornar faraó, mas que renunciou ao trono e à política para seguir a vocação sacerdotal. Isso é consistente com a descrição da educação quemética como oferecendo uma escolha de 2 caminhos no ensino superior, um mais sagrado e outro mais secular, como na política. Por volta de 3100 anos antes de Cristo, o antigo Kemet, chamado Egito pelos gregos, havia se tornado um Estado-nação. Os únicos registros claros de um Estado-nação mais antigo estavam mais ao sul, em Tasset, na Núbia. Abundantes entalhes, restos esqueléticos, vestígios arquitetônicos e até corpos bem preservados fornecem evidências inconfundíveis do desenvolvimento ao sul da primeira civilização clássica da África antiga. Outra fonte de informação sobre tanto Tasset quanto Kemet é o Medu-Neter, às vezes chamado de palavra Medu, Deus Neter, ou palavra dos deuses, ou simplesmente escrita sagrada. Milhares de anos depois, os gregos chamariam esses escritos de hieróglifos. Medu-Neter é o sistema de escrita mais antigo registrado da África e do mundo. O que é importante sobre o Medu-Neter é que não há evidência de um período de desenvolvimento. Este sistema de escrita simplesmente aparece totalmente desenvolvido, como deve ter existido eras antes de Kemet ou Tasset surgirem. A existência dessa escrita por si só é um testemunho do desenvolvimento da civilização antiga no antigo Vale Feliz ou do Nilo. Em outras palavras, o que chamamos hoje de civilização existia no Vale Feliz ainda antes das evidências do estabelecimento dos 2 primeiros estados-nação do mundo. Devemos lembrar que o Medu-Neca não é a única evidência de civilização nacional pré-quemética mais ao sul no Vale Feliz. O sepultamento dos mortos, a existência de um sistema religioso monoteísta altamente desenvolvido, a existência de um sistema político liderado por faraós, a existência de uma ciência muito desenvolvida da astronomia,
e muitas outras coisas associadas à sociedade humana cooperativa e inteligente provaram a existência de uma civilização antiga no Vale do Nilo, mais desenvolvida do que em qualquer outro lugar do mundo naquela época. À luz da história da colonização, escravidão, segregação e racismo no mundo, e especialmente à luz dos efeitos dessas coisas na colonização da informação, é importante que sejamos explícitos sobre o fato de que esta antiga civilização quemética e pré-quemética era nativa africana. Isso significa que era uma civilização negra ou afroide. Se alguém colocar as evidências de restos esqueléticos, restos mumificados, esculturas, pinturas e relatos históricos antigos em ordem cronológica, a negritude do antigo Kemet, do antigo Tassete e das culturas ainda mais antigas do Vale Feliz será óbvia para qualquer observador. A colonização da África, a escravização do povo africano e a segregação dos africanos na diáspora africana foram acompanhadas por uma falsificação sistemática generalizada do registro humano. Isso deixou os descendentes de africanos e outros ao redor do mundo em quase total escuridão em relação às contribuições do povo africano para a população do mundo e para a civilização mundial. Um esforço ativo em grande escala está agora em curso para recuperar e reconstituir a história perdida, roubada, suprimida e distorcida do povo da África no mundo. Houve muitos estudiosos como Edward Wilmot Blyden, Martin Delany, o honorável Marcus Mosiah Garvey, W. E. B. Du Bois, Carter G. Woodson, Cheikh Anta Diop, Chancellor Williams, Joseph Benjochanan, John G. Jackson, John Henrik Clark, e uma série de outros estudiosos africanos corajosos que trabalharam para acertar os registros. Em sua esteira, deixaram-nos um legado, um novo exército de pesquisadores que estão ainda mais determinados a garantir que os frutos do trabalho desses gigantes sejam colhidos em nossa vida. É com esse objetivo que uma re-representação dos registros antigos em todas as suas formas é absolutamente essencial. É essencial que eles sejam disponibilizados para o maior público possível. Públicos que até agora foram tratados com trechos e interpretações ou traduções em linguagem arcaica. Muitos de nós que trabalhamos nesta área têm uma fé profunda e permanente na sabedoria das massas do nosso povo, sentindo-se certos de que essa sabedoria pode ser alimentada pela re-representação das informações e documentação africanas, que, até agora, permaneceram bem além do alcance do nosso povo. É com esse objetivo, então, nesse espírito, que esta apresentação é oferecida. Ao fazê-lo, reconhecemos livremente o modelo e a liderança fornecidos pelo Dr. Maulana Karenga e seu desenvolvimento do antigo texto sagrado africano, o Huzier. Foi a primeira tentativa de tornar a sabedoria da África antiga acessível para as massas de nosso povo. As primeiras escrituras de Medu-Neter descreviam listas de oferendas à divindade ou às suas manifestações e poderes. Mais tarde, orações de oferendas foram substituídas pela lista de oferendas. Esses escritos, assim como quase todos os escritos no antigo Kemet, surgiram de uma orientação religiosa profunda em relação ao mundo. Essa orientação religiosa encontrou sua expressão nas preparações para a vida após a morte ou para a ressurreição. Contudo, no entanto, perdido para muitos analistas está o fato de que na preparação para a vida após a morte ou para a ressurreição, o suplicante estava na verdade articulando um conjunto de valores e um código de comportamentos pelo qual viver a vida no mundo antes da morte. Nenhum código de comportamento humano mais elevado foi encontrado em qualquer lugar na história humana do que o mais antigo código dos antigos Kamitas. Depois das listas de ofertas e orações, outra forma de escrita surgiu no início do período dinástico em Kemet. Em templos e tumbas preparadas para pessoas falecidas, encontramos a preocupação de que o falecido pudesse dizer no dia do juízo que ele ou ela tinha seguido a vontade de Deus. Portanto, surgiu no antigo reino a prática de escrever declarações de virtudes. Essas declarações de virtudes aparecem no novo reino, no período da 18ª dinastia, como as confissões negativas. Na forma popular, havia 42 dessas confissões negativas ou declarações de virtudes. De acordo com a história bíblica, Moisés foi um sacerdote egípcio que aprendeu toda a sabedoria do Egito, uma literatura de sabedoria que incluía o Peren-Heru, o livro de sair da escuridão para a luz, ou como é popularmente chamado, o livro dos mortos. 42 confissões negativas ou declarações de virtudes são encontradas neste livro e têm uma semelhança impressionante com a lista muito mais curta de virtudes que são declaradas como mandamentos no Antigo Testamento. É a próxima forma de literatura a emergir que apresentamos aqui. Alguns escritores referiram-se a ela como a literatura de sabedoria dos antigos Kamitas, instruções em sabedoria, ou, como os próprios antigos Kamitas chamavam, simplesmente instruções. O mais antigo texto de instruções incompleto que sobrevive são as instruções para Kagame, um vizir que serviu tanto Huni quanto Seneferu
nas dinastias terceira e quarta, respectivamente. A seguir vêm as instruções de Hardjedef, o príncipe, para seu filho, Oibri. Hardjedef era filho de Khufu na quarta dinastia e neto de Sneferu. No entanto, essas instruções são muito curtas e estão incompletas. Então, o conjunto mais antigo de instruções completas são os 37 ensinamentos, ou instruções de Ptah-hotep. Isso faz das instruções de Ptah-hotep o livro didático mais antigo do mundo. As instruções de Ptah-hotep foram copiadas durante o Médio Império em papiros que ainda estão preservados. Alguns egiptólogos acreditam que, porque as instruções foram atribuídas a Ptah-hotep, e porque realmente houve um sábio do Reino Antigo com esse nome, e porque escritores do Reino Médio atribuíram os ditos a esse sábio, que se diz ter servido sob o rei Asser, da quinta dinastia, portanto, eles deveriam aceitar essa atribuição na ausência de evidências convincentes em contrário. Mesmo se fosse material do Médio Império na era da 12ª dinastia, por volta de 2000 anos antes de Cristo, ainda seria a literatura de sabedoria mais antiga do mundo. Dada uma era da quinta dinastia, podemos dizer que as instruções de Ptah-hotep pertencem a um período de aproximadamente 2500 anos antes de Cristo. É com grande prazer que estas instruções profundas são mais uma vez disponibilizadas ao povo africano e ao mundo. Foi sabedoria como esta que fez pessoas de todo o mundo irem a Kemet, a África, para beber na fonte da sabedoria. Isso é verdade para estudantes da Ásia, incluindo os hebreus e mais tarde os maiores estudiosos clássicos dos gregos e dos romanos. O leitor é remetido a várias traduções do livro de Ptah-hotep nesta bibliografia selecionada. Nós consolidamos nesta versão editada as melhores traduções em inglês moderno, em vez de arcaico. Estas são as instruções do prefeito da cidade, que também é o vizir. Seu nome é Ptah-hotep, e ele serve sob o faraó Assar, que vive para toda a eternidade. O prefeito da cidade, Vizir Ptah-hotep, dirigiu-se à suprema divindade, a deidade, da seguinte forma: Deus sobre os dois crocodilos, referência a Heru, que às vezes é mostrado em pé sobre dois crocodilos. Meu Deus, o processo de envelhecimento traz a senilidade. Minha mente se deteriora e o esquecimento das coisas de ontem já começou. A fraqueza chegou e a debilidade cresce. Infantilmente dorme-se o dia inteiro. Os olhos estão turvos e os ouvidos ficam surdos. A força está sendo drenada. A boca ficou silenciosa e não fala. Os ossos doem por completo. As coisas boas agora parecem más. O gosto se foi. O que a velhice faz de mal às pessoas é tudo. O nariz está entupido e não respira. É doloroso até ficar de pé ou sentar. Que seu servo seja autorizado a usar o status que a velhice proporciona para ensinar os ouvintes, para lhes contar as palavras daqueles que ouviram os caminhos de nossos ancestrais e daqueles que ouviram os deuses. Posso fazer isso por você para que a discórdia seja banida de entre o nosso povo e para que as duas margens possam servi-lo. Então a majestade da divindade disse a Ptah-hotep: Siga em frente e instrua-o na sabedoria antiga, que ele se torne um modelo para os filhos dos grandes, que a obediência entre nele e que ele seja devotado àquele que lhe fala. Ninguém nasce sábio. E assim começa a formar-se a formulação de Meduneter, boa fala, a ser pronunciada pelo príncipe, o conde, amado de Deus, o filho mais velho do faraó, o filho de seu corpo, prefeito da cidade e vizir. Ptah-hotep instrui o ignorante no conhecimento e nos padrões de boa fala. Será proveitoso para aqueles que ouvirem. Será uma perda para aqueles que transgredirem. Ptah-hotep começou a falar ao filho do faraó para a posteridade. 1. Não seja orgulhoso e arrogante com seu conhecimento. Consulte e converse com os ignorantes e os sábios, pois os limites da arte não são alcançados. Nenhum artista jamais possui aquela perfeição a que deveria aspirar. A boa fala é mais escondida do que esmeraldas verdes, mas pode ser encontrada entre as servas nas mós. 2. Se você encontrar um disputador no calor da ação, alguém que é mais poderoso que você, simplesmente cruze os braços e curve as costas. Confrontá-lo não o fará concordar com você. Não preste atenção ao discurso maligno dele. Se você não o confrontar enquanto ele está enfurecido, as pessoas o chamarão de ignorante. Seu autocontrole será o equivalente para as palavras malignas dele. 3. Se você se deparar com um oponente inativo, alguém que é seu igual, alguém que está no seu nível, você o superará ficando em silêncio enquanto ele fala maldosamente. Haverá muita conversa entre os que ouvirem, e seu nome será altamente respeitado entre os grandes. 4. Se você encontrar um litigante em ação que é um homem pobre e que não é seu igual, não o ataque porque ele é fraco. Deixe-o em paz. Ele se confundirá. Não responda a ele apenas para aliviar seu próprio coração.
Não se desabafe contra seu oponente. Desgraçado é aquele que fere um homem pobre. Se você o ignorar, os ouvintes desejarão fazer o que você quer. Você o vencerá através da repreensão deles. Se você é um homem que lidera, um homem que controla os assuntos de muitos, então busque a maneira mais perfeita de cumprir sua responsabilidade para que sua conduta seja irrepreensível. Grande é o meu coração. Verdade, justiça e retidão. É eterno. Maat não mudou desde o tempo de Azar. Criar obstáculos para o cumprimento das leis é abrir caminho para uma condição de violência. O transgressor das leis é punido, embora o ganancioso ignore isso. A vileza pode obter riquezas, mas o crime nunca desembarca suas mercadorias na costa. No final, apenas Maat permanece. O homem diz que Maat é o terreno do meu pai. 6. Não planeje contra as pessoas. Deus punirá adequadamente. Se um homem diz, viverei tramando, ele não terá pão para sua boca. Se um homem diz, serei rico, ele terá que dizer, minha esperteza me prendeu. Se ele diz, eu armarei uma armadilha para mim mesmo, não poderá dizer, armei uma armadilha para o meu profeta. Se um homem diz, eu roubarei alguém, acabará sendo entregue a um estranho. As artimanhas das pessoas não prevalecem. O comando de Deus é o que prevalece. Portanto, viva no meio da paz. O que Deus dá vem por si só. 7. Se você é um dos convidados à mesa de uma pessoa que é mais poderosa do que você, aceite o que essa pessoa lhe dá, assim como é apresentado a você. E dava-se. Olhe para o que está à sua frente. Não encare seu anfitrião. Não fale com ele até que ele pergunte. Não se sabe o que pode desagradá-lo. Fale quando ele falar com você. Então suas palavras agradarão o coração. O homem que tem abundância dos meios de existência age conforme seu carro comanda. Ele dará comida àqueles que favorece. É o carro que faz sua mão se estender. O grande homem zomba do homem escolhido. Assim, comer está sob a direção de Deus. É um tolo quem reclama disso. 8. Se você é uma pessoa de confiança enviada por uma grande pessoa a outra grande pessoa, tenha cuidado para se ater à essência da mensagem que lhe foi pedida para transmitir. Dê a mensagem exatamente como ele a deu a você. Cuidado com discursos provocativos, que deixam uma grande pessoa irritada com outra. Apenas mantenha-se na verdade. Não ultrapasse isso. No entanto, mesmo que tenha havido um desabafo na mensagem, você não deve repeti-lo. Não difame ninguém, grande ou pequeno. O carro abomina isso. 9. Se você arar e houver crescimento em seu campo e Deus permitir que prospere em sua mão, não se vanglorie para seu vizinho. As pessoas têm grande respeito pelo silêncio. Uma pessoa de caráter é uma pessoa rica. Se essa pessoa rouba, ela é como um crocodilo no meio das águas. Se Deus lhe der filhos, não imponha isso a quem não tem filhos. Nem deve menosprezar ou se gabar de ter seus próprios filhos, pois há muitos pais que têm tristeza e muitas mães com filhos que estão menos contentes do que outros. É o solitário que Deus nutre, enquanto o homem de família ora por um seguidor. 10. Se você é pobre, então sirva uma pessoa de valor para que seu comportamento seja bom com Deus. Não mencione o fato de que ele já foi pobre. Não seja arrogante com ele apenas porque você conhece seu estado anterior. Respeite-o agora pela sua posição de autoridade. Quanto à fortuna, ela obedece à sua própria lei, e esta é a sua vontade. É um presente de Deus. É Deus quem o torna digno e quem o protege enquanto dorme, ou quem pode afastar-se dele. 11. Siga seu coração enquanto viver. Faça apenas o necessário. Não encurte o tempo nem siga o coração, pois isso ofende o carro. Não perca tempo com preocupações diárias além do necessário para prover sua família. Quando a riqueza finalmente chegar, então siga seu coração. A riqueza não traz benefício se você estiver abatido. 12. Se você é um homem sábio, eduque um filho que seja agradável a Deus. Se ele for reto e seguir seus passos, cuide bem dele. Faça tudo o que for bom para ele. Ele é seu filho. Seu coração o gerou. Não retire seu amor dele. Mas um descendente pode causar problemas. Se o seu filho se desviar e negligenciar o seu conselho e desobedecer a tudo o que é dito, com a boca pronunciando discursos maldosos, então castigue-o por toda a sua fala. Deus odiará quem se opõe a você. Sua culpa foi determinada no ventre. Aquele a quem Deus faz sem barco não pode atravessar a água. 13. Se você for um guarda no armazém, fique em pé ou sente-se em vez de deixar seu posto e invadir o lugar de outra pessoa. Siga esta regra desde o início. Nunca deixe seu posto, mesmo quando estiver cansado. Atenta é a face para quem entra sem ser anunciado, e espaçoso é o assento de quem foi convidado a entrar. O armazém tem regras fixas. Todo comportamento é estritamente de acordo com a regra. Apenas um Deus pode penetrar no armazém seguro, onde as regras são seguidas, mesmo por pessoas privilegiadas. 14. Se você está entre o povo, então conquiste seus apoiadores construindo confiança.
O homem confiável é aquele que não fala a primeira coisa que vem à mente, e ele se tornará um líder. Um homem de posses tem um bom nome, e seu rosto é benigno. As pessoas o louvarão mesmo sem o seu conhecimento. Por outro lado, aquele cujo coração obedece ao seu estômago pede desprezo a si mesmo no lugar do amor. Seu coração está nu, seu corpo está sem unguento. O grande de coração é um presente de Deus. Aquele que é governado pelo seu apetite pertence ao inimigo. 15. Relate a coisa que você foi encarregado de relatar sem erro. Dê seu conselho no alto conselho. Se você for fluente em sua fala, não será difícil para você reportar. Nem ninguém dirá de você: quem é ele para saber disso? Quanto às autoridades, seus assuntos falharão se o punirem por falar a verdade. Elas devem permanecer em silêncio ao ouvir o relatório que você prestou conforme foi instruído. Se você é um homem que lidera, um homem cuja autoridade se estende amplamente, então deve fazer coisas perfeitas, aquelas que a posteridade lembrará. Não escute as palavras dos bajuladores ou palavras que o inflarão com orgulho e vaidade. Se você é uma pessoa que julga, ouça atentamente ao discurso de quem faz um apelo. Não interrompa a pessoa de lhe contar tudo o que planejou contar. Uma pessoa em aflição quer desabafar ainda mais do que deseja ganhar seu caso. Se você é alguém que interrompe uma pessoa que está suplicando, essa pessoa dirá: por que ele rejeita meu pedido? Claro, nem tudo o que se suplica pode ser concedido, mas uma boa escuta acalma o coração. A forma de obter uma explicação verdadeira e clara é ouvir com gentileza. Arput. 18. Se você deseja que a amizade perdure na casa que você entra, na casa de um mestre, de um irmão ou de um amigo, então em qualquer lugar que você entre, evite abordar as mulheres lá. Infeliz é o lugar onde isso é feito. Indesejado é aquele que as incomoda. 1000 homens são afastados de seu bem por causa de um momento breve que é como um sonho, e então esse momento é seguido pela morte que vem de ter conhecido esse sonho. E qualquer um que o incentive a aproveitar a situação lhe dá um mau conselho. Quando você vai fazê-lo, seu coração diz não. Se você é alguém que falha por causa de sua luxúria por mulheres, então nenhum dos seus assuntos pode prosperar. 19. Se você quer ter uma conduta perfeita, estar livre de todo mal, então, acima de tudo, proteja-se contra o vício da ganância. A ganância é uma doença grave que não tem cura. Não há tratamento para isso. Emaranha pais, mães e os irmãos da mãe. Ela separa a esposa do marido. A ganância é uma soma de todos os males, é um feixe de todas as coisas odiosas. Perdura aquela pessoa cuja conduta é justa, que anda em linha reta, pois tal pessoa deixará um legado com esse comportamento. Por outro lado, o ganancioso não tem túmulo. 20. Não seja ganancioso na divisão das coisas. Não cobice mais do que a sua parte. Não seja ganancioso com seus parentes. Uma pessoa gentil tem mais direito do que uma dura. Pobre é a pessoa que esquece seus parentes. Ele é privado de sua companhia. Até mesmo um pouco do que se deseja transformará um briguento em uma pessoa amigável. 21. Quando prosperar e estabelecer seu lar, ame sua esposa com ardor. Então, encha o ventre dela e vista suas costas. Acaricie-a. Dê-lhe ungüentos para acalmar seu corpo. Atenda aos desejos dela enquanto viver. Ela é um campo fértil para seu marido. Não seja brutal. Boas maneiras influenciarão melhor do que a força. Não discuta com ela nos tribunais. Mantenha-a longe da necessidade de recorrer a poderes externos. Seu olhar é sua tempestade quando ela observa. É por meio desse tratamento que ela será compelida a ficar em sua casa. 22. Ajude os seus amigos com as coisas que você tem, pois você tem essas coisas pela graça de Deus. Se você deixar de ajudar seus amigos, alguém dirá que você tem um carro egoísta. Um planeja para amanhã, mas você não sabe o que o amanhã trará. A alma certa é a alma pela qual se é sustentado. Se você fizer atos louváveis, seus amigos dirão: bem-vindo em seu momento de necessidade. Não repita calúnias, nem mesmo as escute. É o jorrar dos de coração quente. Relate apenas algo que foi observado, não algo que foi ouvido de segunda mão. Se for algo insignificante, nem sequer diga nada. Aquele que está diante de você reconhecerá seu valor. A calúnia é como um terrível sonho contra o qual se cobre o rosto. 24. Se você é um homem de valor que se senta no conselho de um líder, concentre-se em ser excelente. O seu silêncio é muito melhor do que vangloriar-se. Fale quando souber que tem uma solução. É a pessoa habilidosa que deve falar quando está no conselho. Falar é mais difícil do que todos os outros trabalhos. Quem entende isso faz da fala um servo. 25. Se você é forte e poderoso, então ganhe respeito através do conhecimento e da sua gentileza ao falar. Não ordene coisas, exceto quando for apropriado. Aquele que provoca os outros entra em apuros. Não seja arrogante, para não ser humilhado.
Mas também não seja mudo para não ser censurado. Quando responder a alguém que está furioso, vire o rosto e controle-se. A chama do temperamental varre tudo, mas quem pisa suavemente seu caminho é uma estrada pavimentada. Quem passa o dia agitado não tem momentos felizes, mas quem se diverte o dia todo não consegue manter sua fortuna. 26. Não perturbe um grande homem nem distraia sua atenção quando ele estiver ocupado tentando entender sua tarefa. Quando ele está assim ocupado, ele se despoja do corpo pelo amor ao que faz. O amor pelo trabalho que fazem aproxima os homens de Deus. Estas são as pessoas que têm sucesso no que fazem. 27. Ensine aos grandes o que é útil para eles. Seja um auxílio para os grandes diante do povo. Se você deixar seu conhecimento impressionar seu líder, seu sustento dele virá então de sua alma. Assim como a barriga de seu favorito é preenchida, suas costas serão vestidas e a ajuda dele estará lá para sustentá-lo. Para o seu líder, a quem você ama e que vive pelo conhecimento útil, ele, por sua vez, lhe dará bom apoio. Assim, o amor por você perdurará em seu ventre. Ele é uma alma que ama ouvir. 28. Se você é um funcionário de alto escalão e é encarregado de satisfazer muitos, mantenha-se em uma linha reta. Ao falar, não se incline para um lado ou para o outro. Cuidado para que alguns não reclamem, dizendo aos juízes: ele distorceu as coisas, e então seus próprios atos se tornarão um julgamento sobre você. 29. Se você estiver irritado por uma transgressão, incline-se para um homem por causa de sua justiça. Passe por cima da transgressão e não a lembre, já que Deus se silenciou para você no primeiro dia de sua transgressão. 30. Se você for grande depois de ter sido humilde, se tiver adquirido sua riqueza depois de ter sido pobre, e então for a uma cidade que conhece e que conhece sua condição anterior, não confie em sua riqueza recém-adquirida, que lhe foi dada como um presente de Deus. Se o fizer, um dia, alguém que lá seja pobre poderá muito bem ultrapassá-lo. 31. Aceite a autoridade dos seus líderes. Então sua casa permanecerá na sua riqueza. Suas recompensas virão do lugar certo. Miserável é aquele que se opõe ao seu líder. Vive-se enquanto se é gentil. Mostrar o braço não o fere. Não saqueie a casa do seu vizinho, nem roube os bens de quem está perto de você, para que ele não o denuncie antes mesmo de você ser ouvido. Quem é argumentativo é uma pessoa sem juízo. Se também for conhecido como agressor, o homem hostil terá problemas na vizinhança. Seja circunspecto em questões de relações sexuais. 33. Se você examinar o caráter de um amigo, não pergunte a outras pessoas. Aproxime-se do seu amigo. Lide com ele sozinho para não sofrer com a sua raiva. Você pode discutir com ele depois de um tempo. Você pode testar o coração dele em conversa. Se o que ele viu escapa dele, se ele faz algo que o incomoda, mantenha-se amigável com ele e não o ataque. Seja comedido e não responda com hostilidade. Não o abandone e não o ataque. O tempo dele não deixará de chegar. Ele não pode escapar do destino dele. 34. Seja generoso enquanto viver. O que sai do armazém não volta. É o alimento no armazém que se deve compartilhar que é cobiçado. Quem está de barriga vazia se torna um acusador. Quem é privado se torna um oponente. Portanto, não tenha um acusador ou um oponente como vizinho. Sua bondade para com seus vizinhos será uma lembrança de você por anos após você satisfazer as necessidades deles. 35. Conheça os seus amigos e então você prospera. Não seja mesquinho com seus amigos. Eles são como um campo irrigado e maiores do que qualquer riqueza material que você possa ter, pois o que pertence a um pertence a outro. O caráter de alguém bem-nascido deve ser um profeta para ele. Boa índole é uma lembrança. 36. Castigue firmemente e repreenda severamente. Então a repressão ao crime se torna um exemplo. Mas punição sem crime transformará o reclamante em um inimigo. 37. Se você casar com uma mulher alegre que é bem conhecida na cidade, se ela for inconstante e parecer viver o momento, não a rejeite. Deixe-a comer. A pessoa alegre traz felicidade. Se você ouvir o que digo, todos os seus assuntos prosperarão. Seu valor reside na verdade. A memória dessas palavras continua na fala de homens e mulheres por causa do valor de seus preceitos. Se cada palavra for transmitida, elas não perecerão nesta terra. Se o conselho for dado para o bem, os grandes falarão de acordo. Trata-se de ensinar uma pessoa a falar para a posteridade. Quem ouve torna-se um mestre ouvinte. É bom falar para a posteridade. A posteridade ouvirá. Se um exemplo for dado por ele ou ela que lhe dera, ele ou ela será um benfeitor para sempre, sua sabedoria durando por toda a eternidade. A pessoa sábia alimenta o carro com o que perdura para que seja feliz com essa pessoa na terra. O sábio é conhecido por suas boas ações.
O coração do sábio combina com sua língua, e seus lábios são retos quando ele ou ela fala. Os sábios têm olhos feitos para ver, e ouvidos feitos para ouvir o que beneficiará a descendência. A pessoa sábia que age com ma'at está livre de falsidade e desordem. Útil é ouvir a um filho que ouve. Se a audição entra no ouvinte, então o ouvinte torna-se um escutador. Ouvir bem é falar bem. Útil é ouvir a quem ouve. Ouvir é melhor do que tudo o mais. Cria boa vontade. Quão bom é para um filho entender as palavras do pai, que alguns chegarão à velhice através dessas palavras. Quem ouve é amado de Deus. Quem Deus odeia não ouve. O coração faz de si mesmo ouvinte ou não ouvinte. O coração do homem é sua vida, prosperidade e saúde. O ouvinte é quem ouve o que é dito. Quem ama ouvir é quem age conforme o que é dito. Quão bom é para um filho ouvir seu pai. Quão feliz é aquele de quem se diz: seu filho é um mestre em ouvir. O herói de quem isso se diz está de fato bem dotado, e é honrado por seu pai. A lembrança desse herói está na boca dos vivos, daqueles que estão na terra e daqueles que estarão. Se o filho de um homem aceitar as palavras de seu pai, então nenhum de seus planos dará errado. Portanto, ensine seu filho a ser um herói. Alguém que será valorizado pelos oficiais, alguém que guiará suas palavras pelo que lhe foi dito, alguém que é considerado um herói. Este filho se destacará e seus feitos sobressairão, enquanto o fracasso seguirá aqueles que não ouvem. O sábio acorda cedo para seu ganho duradouro, enquanto o tolo está sob pressão. O tolo que não ouve, ele não pode fazer nada. Ele olha para a ignorância e vê conhecimento. Ele olha para o nocivo e vê utilidade. Ele faz tudo o que alguém detesta, e é culpado por isso todos os dias. Ele vive das coisas pelas quais se morre. Seu alimento é a fala maldosa. Seu tipo é conhecido pelos oficiais que dizem: lá vai uma morte viva todos os dias. Ignora as coisas que faz por causa de seus muitos problemas diários. Um filho que ouve é um seguidor de Heru. Quando ele for velho e tiver alcançado o período em que é venerado, então ele falará da mesma forma aos seus próprios filhos, renovando assim os ensinamentos de seu pai. Todo homem ensina ao agir. Ele falará com as crianças para que elas falem com seus filhos. Ele dará o exemplo e não ofenderá. Assim, se a justiça se mantiver firme, seus filhos viverão. Quanto ao primeiro filho que se meter em encrenca, quando as pessoas virem, dirão sobre a criança: isso é igual a ele. E dirão também, ao ouvir até mesmo um boato sobre a criança: isso é igual a ele também. Ver todos é satisfazer a muitos. Qualquer riqueza que você tenha é inútil sem os muitos. Não diga algo e depois retira, não substitua uma coisa por outra. Cuidado ao liberar as restrições em você, a menos que um homem sábio diga: ouça. Se você quer perdurar na boca dos ouvintes, fale depois de dominar a habilidade. Se você falar com bom propósito, todos os seus assuntos estarão em ordem. Oculte seu coração, controle sua boca, então você será conhecido entre os oficiais. Seja bastante exato diante do seu líder. Haja de forma que ninguém diga a ele: ele é filho daquele. Seja deliberado quando falar, de modo a dizer coisas que importam. Então, os oficiais que ouvirem dirão: quão boa é a coisa que sai da sua boca. Haja para que o seu líder diga sobre você: quão bom é aquele que o pai ensinou. Quando ele saiu de seu corpo, contou-lhe tudo o que estava em sua mente, e ele faz ainda mais do que lhe foi dito. O bom filho é o presente de Deus e excede o que lhe é dito pelo seu líder. Ele agirá corretamente quando seu coração estiver reto. Como você me sucede são de corpo, um faraó contente com tudo o que foi feito, que possa obter muitos anos de vida. As coisas que fiz na terra não foram pequenas. Eu tive 110 anos de vida. Como um presente do faraó, recebi honras que excedem as dos ancestrais ao praticar Ma'at até o estado de veneração. Esse é feito desde o início até o fim, como foi encontrado nos escritos dos ancestrais e da divindade. Pós-escrito, um conselheiro que entende provérbios logo resolve questões difíceis. Provérbio africano. Os ensinamentos de Ptah-hotep são importantes por muitas razões. Podemos notar entre essas razões que eles nos fornecem apenas uma mera visão de um corpo de pensamento profundamente intelectual e espiritual, e do modo de vida do povo antigo da África. O próprio Ptah-hotep apela aos antigos, tão antigos que se dizia terem sido instruídos pelos deuses. Ptah-hotep, portanto, não reivindicou a autoria original. Sua sabedoria era a de seu povo e da divindade. Imagine como seria ter todo o papiro encontrado pelos sacerdotes. Imagine ainda mais como seria ter todo o corpo de literatura, do qual os ensinamentos deste único sacerdote eram apenas um pequeno fragmento.
É através da cultura desenvolvida que sabemos quem eram esses africanos antigos. Compare os fragmentos de ensinamentos de sabedoria africana de Ptah-hotep com o código mesopotâmico, desenvolvido muitos séculos depois por Hammurabi. Por exemplo, em Hammurabi, podemos encontrar a tolerância para a escravidão, se não uma justificativa completa para ela. Compare também o papel do líder em Ptah-hotep com o descrito milênios depois, a Europa por Maquiavel em O Príncipe. O príncipe de Maquiavel era um demagogo sem princípios, um verdadeiro totalitário. Em contraste, Ptah-hotep e outros sacerdotes escribas ensinaram um sistema de pensamento extremamente democrático e humano. O estudo deste texto sagrado e de todos os outros textos sagrados antigos queméticos é essencial para compreender tanto a África quanto o desenvolvimento do mundo e da civilização ocidental. Não é preciso nenhum grande esforço para ver nestes e em outros textos sagrados antigos queméticos os antecedentes da literatura bíblica, da filosofia grega e das religiões orientais também. Sheikh Anta Diop e a Wallis Budge e muitos outros estudiosos que conheciam tanto a cultura africana geral quanto a da nação africana mais conhecida, Kemet, estavam claros e confiantes sobre a unidade das formas culturais entre Kemet e suas nações irmãs da África. Portanto, esses ensinamentos não iluminam apenas a mente de Ptah-hotep ou os modos de vida queméticos. Eles iluminam a cultura geral africana desde os tempos antigos até o presente. Porque agora temos as palavras reais da África antiga disponíveis para nós hoje, podemos compreender melhor o ataque histérico dos políticos romanos e de alguns dos primeiros pais da Igreja cristã que ordenaram o fechamento da antiga Universidade Egípcia, ou Sistema de Mistérios, o sistema original de ensino superior do mundo. O que há de pagão, animista, pagão ou bárbaro em Ptah-hotep? Por que seus escritos e os de outros foram ordenados a serem destruídos? Claramente, Hassati Neloisame disse: a restauração destes escritos destrói para sempre o mito da África, que foi criado por colonizadores gananciosos para justificar sua destruição desenfreada dos concorrentes culturais africanos, a captura de sua riqueza nacional e o roubo de seu legado intelectual também. Através do uso da literatura africana indígena, as pessoas africanas em todo o mundo têm a informação para contrariar as tentativas de nos fazer sentir inferiores, nos excluindo da história humana. Além disso, as nossas próprias tradições culturais fornecem respostas abundantes para as questões humanas básicas que todos devem fazer. Podemos começar a partir do nosso próprio centro africano na criação de um futuro. Obrigado. Finalmente, podemos mais uma vez compartilhar com o mundo este modo de vida humano, democrático e profundamente espiritual. A África continua a ensinar que nossa lua esteja satisfeita. Tentei revelar essa profunda unidade cultural que ainda vive por baixo da enganosa aparência de heterogeneidade cultural. Apenas um verdadeiro conhecimento do passado pode manter na consciência o sentimento de continuidade histórica essencial para a consolidação de um Estado multinacional. Sheikh Anta Diop. Glossário quemético. Amun, o oculto, mostrado com uma alta coroa de penas, frequentemente também na forma de Min. De 2000 a 1360 anos antes de Cristo, ele é proeminente entre as divindades queméticas. Dinastia, uma sucessão de governantes da mesma linha de descendência. 30 dinastias de reis comprometidos foram listadas pelo sacerdote Manetho, de Menés a Ptolomeu II Filadelfo. Feliz Deus ou natureza do Nilo, autogerado, senhor dos peixes, representado por uma divindade andrógina, coroado por um junco de papiro, Horus ou Eru. O deus do céu quemético pré-histórico na forma de um falcão, Horus era dito ser o filho partenogenético da mãe virgem Ísis. Nos catacumbas de Roma, estátuas negras desta mãe divina quemética e criança ainda sobrevivem do culto cristão primitivo da virgem e criança ao qual foram convertidas. Kamita, o nome usado pelos habitantes indígenas da região do Alto e Baixo Kemet para se referirem a si mesmos. Kemet, KMT, a Terra Negra, o nome antigo do Antigo Egito, Ka, o duplo de uma pessoa viva no Antigo Kemet. O duplo era uma parte integral do homem e estava conectado com sua sombra, surgindo quando ele nascia e vivendo no túmulo com um corpo após a morte. Khufu, construtor da Grande Pirâmide de Gizé. Luxor, o centro do governo durante a 18ª dinastia de Kemet, foi nomeada Wazet, que significa o cetro. Fez parte do antigo local de Tebas. Um enorme templo dedicado ao deus Amon foi construído durante o reinado de Amenhotep III e alterado por faraós sucessores. Este foi o maior templo dos tempos antigos. O Ipet Isut, chamado Karnak pelos árabes. Esses magníficos edifícios existiam muito antes de haver uma Grécia, e ainda mais antes de os gregos conquistarem Kemet sob Alexandre, o Grande. Ipet Isut significava o mais seleto dos lugares ou o mais sagrado dos lugares.
Era tanto um centro de religião quanto de educação. Abrigava um corpo docente de sacerdotes professores de elite. Estima-se que, em um determinado momento, havia mais de 80 mil estudantes de todos os níveis de ensino estudando na Universidade de Ipetizot. Ma'at, verdade, justiça, retidão, equilíbrio, ordem. A personificação da ordem do mundo, que foi estabelecida na criação, mostrada como uma mulher com uma pena no cabelo. Ela era considerada filha do Deus Criador, Re. Tinha um culto difundido e também é encontrada dobrada, como as duas Ma'ats desde um período inicial. Manetão, sacerdote quemético no reinado de Ptolomeu I, que escreveu uma história de Kemet em grego. Sua divisão dos reis de Kemet em 30 dinastias ainda é utilizada na história egípcia. Medu-Neter, escrita sagrada. Os gregos chamaram este primeiro sistema de escrita do mundo de hieróglifos. Este antigo sistema de escrita foi decifrado por Jean-François Champollion após decifrar a Pedra de Rosetta. O afro-americano Norbert Hillier, refinaria de açúcar, trabalhou de perto com Champollion no projeto. Reino Médio, 2050 a 1786 a.C. O Reino Médio do Antigo Egito deve ser considerado uma das épocas mais notáveis na longa história do povo africano. De 2050 a 1786 a.C., o Reino Médio contribuiu com algumas das inovações literárias e religiosas mais significativas da África. Sua literatura estabeleceu o padrão para as gerações futuras. Sua arte foi tão estimada que foi usada como modelo na renascença egípcia das últimas dinastias nativas. Nos campos de proficiência científica e técnica, os negros deram passos gigantescos e deixaram um registro de genialidade que continua a surpreender os estudiosos modernos. Seus projetos de construção colossal, mas precisos, têm poucos paralelos, no passado ou no presente. De seus reis, vários foram gigantes cuja adoração foi preservada intacta por mais de 1000 anos. Também digno de nota, um fato de suprema importância: a civilização do Médio Império do Egito não foi produto nem da Europa nem da Ásia, mas do Alto Vale do Nilo em direção ao interior da África. O novo reino abrange as dinastias 18ª e 19ª, 1580 a 1350 a.C. e 1350 a 1200 a.C. Os invasores hicsos foram esmagados, e um estado militar lançou-se em amplas conquistas até Cush e o Eufrates. Rio Nilo, o rio mais longo do mundo, com 4.145 milhas de extensão, fluindo na África. Núbia, o estreito vale do rio Nilo ao sul de Assuã, até a região da Segunda Catarata no Sudão. Osíris ou Azar, rei do submundo e senhor dos mortos. Sua esposa era Ísis e seus filhos incluíam Eru e Anubis. Ele aparece mais frequentemente na forma de múmia. Papiro, o nome dos reis queméticos, e sinônimo de realeza. Deriva do termo quemético Per-A, ou grande casa, que significa o palácio do rei. Ptah-hotep, um vizir do antigo reino, creditado por ter estabelecido célebres preceitos de moralidade e ética. Saqqara, situada a 28 quilômetros ao sul da moderna Cairo, a oeste de Mênfis e ao sul de Gizé. Antigo local de sepultamento nomeado em homenagem a Sokar, o deus da medida. Túmulos datados da primeira dinastia. Pirâmides atribuídas às quinta e sexta dinastias. Local da pirâmide em degraus de Imhotep da terceira dinastia. Senefaro, 2700 a.C., primeiro rei da quarta dinastia, pai de Khufu, construiu a pirâmide inclinada em Midon. A pirâmide de degraus, o edifício de pedra mais antigo do mundo, construída por Imhotep para o rei Zoser em Saqqara. Ta-Seti, terra do arco, local da primeira monarquia do mundo na Núbia em Custu. Tebas ou Uaset, capital do Antigo Egito. Durante o Novo Reino, foi o centro do Império Egípcio. A moderna cidade de Luxor fica no local da antiga metrópole. Um vizir. Este era um cargo importante em Kemet. Ele era o primeiro-ministro do faraó e era responsável pela administração do reino. Ele precisava viajar de distrito em distrito e garantir que tudo estivesse funcionando bem e que os oficiais locais estivessem cumprindo suas tarefas.